Mauri Cantilino e agora teremos uma aula sobre o tratamento da depressão em mulheres lactantes. Aqui é a minha declaração de conflito de interesses. Bem, falar de depressão no pós-parto é algo bem relevante porque ela pode ter repercussões bem significativas, sobretudo na relação mãe-filho. Se observa que as mulheres com depressão pós-parto, elas têm um contato menos afetuoso, têm mais hostilidade e mais introversão do que mulheres sem depressão pós-parto. Também, por sua vez, os bebês dessas mulheres, eles são mais irrequietos, mais esquivos, têm menos expressões faciais e vocalizações positivas. E além do que, se observa frequentemente, quem tem prática em depressão pós-parto, vê que muito frequentemente essas mulheres acabam interrompendo precocemente a amamentação ou não conseguindo amamentar. Além disso, tem um impacto no desenvolvimento da criança. Já tem estudos de acompanhamento até a adolescência mostrando um efeito na cognição e na afetividade. Então, as crianças que foram expostas à mãe com depressão pós-parto, elas tendem a ter mais dificuldades afetivas, mais distúrbios externalizantes, mais dificuldades cognitivas do que as crianças que não passaram por essa situação, infelizmente adversa, tanto para a mãe quanto para a própria criança. E existe um impacto no contexto familiar também. A gente observa que os maridos relatam insatisfação e perda de intimidade com as mulheres com depressão pós-parto, além do que essas mulheres, por causa desse sofrimento e por causa de toda a culpa que é gerada pela própria depressão, elas que tinham a intenção de ter 2, 3, 4 filhos, elas muitas vezes mudam esses planos reprodutivos, desejando não mais ter filhos. Bem, então sabe-se que é uma situação que precisaria ser tratada com cuidado, porque é um vínculo mãe-bebê que está em jogo, é uma qualidade de vida também, de uma experiência emocional muito negativa que essa mulher está experimentando. Só que quando a gente pensa no tratamento farmacológico, a gente tem que lembrar que aqui há 2 seres envolvidos, né? A mãe, que está com a depressão e que precisa de um tratamento, e um bebê que, em tese, não precisa de tratamento, ele não precisa de fármaco. No entanto, ele precisa de uma mãe que esteja bem para cuidar dele. Infelizmente, o que a gente observa é que, muito frequentemente, os médicos, os profissionais de saúde ou até familiares, eles instruem as mulheres a não usar antidepressivos, a não usar remédios, com receio de que algum mal possa ser causado para o bebê. E aí, boa parte das vezes, essas medicações são suspensas ou até não são iniciadas por medos que podem ser muitas vezes infundados, que não estão baseados em evidências. De qualquer forma, para toda mulher durante o pós-parto, vale a pena que a gente indique psicoterapia desde que essa mulher esteja enfrentando alguma dificuldade emocional, sejam transtornos ansiosos, sejam transtornos depressivos, transtornos do humor. No entanto, a gente sabe que a psicoterapia ela demora, em geral, mais para ter uma eficácia do que um tratamento farmacológico, e aqui, durante o pós-parto, a gente está lidando com um momento que é muito delicado para essa formação de vínculo, para um desenvolvimento cerebral do bebê, um desenvolvimento afetivo também dessa relação. E não é fácil que essas mulheres possam ir ao psicoterapeuta com tanta frequência, porque normalmente uma psicoterapia exige uma frequência semanal de 1 ou 2 vezes por semana, que o contexto do pós-parto muitas vezes é impeditivo. E nem sempre a gente tem profissionais que estão capacitados ou até familiarizados para as técnicas que são necessárias durante esse período perinatal cheio de peculiaridades. De qualquer forma, tem pesquisas já que tentam mostrar o quão eficazes são essas terapias. Existem terapias durante esse período que são de fato eficazes. No entanto, o tamanho de efeito parece ser maior quando você faz um tratamento combinado entre fármaco e a terapia cognitivo-comportamental, que talvez seja mais indicada durante esse período. Essa combinação de antidepressivo mais a terapia cognitivo-comportamental tem um tamanho de efeito maior do que o antidepressivo sozinho. No entanto, o antidepressivo sozinho tem um tamanho de efeito maior do que qualquer outra psicoterapia sozinha. Então, no final das contas, com muita frequência, a gente vai precisar usar um antidepressivo. E aí, se a gente vai usar um antidepressivo, a gente vai precisar saber quais deles são mais seguros durante a lactação, né? E quais são os antidepressivos que estão indicados também para os casos de depressão pós-parto. Quando é que a gente vai usar esses antidepressivos? A gente vai usar, sobretudo, naqueles casos moderados a graves, naqueles casos que têm comorbidade com transtornos ansiosos, naquelas mulheres que têm histórico de depressão pós-parto prévia e também
necessidade de uso de antidepressivo na gravidez, porque depressão na gravidez é o maior preditor de depressão no pós-parto. Depressão e ansiedade.